Bom dia, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com o turismólogo Sandro Belo, é ex-secretário de Estado do Turismo e também um estudioso neste assunto, empresário atual do setor e que vai discutir conosco vários assuntos, inclusive este que está preocupando muito o setor, que é o castrar o governo do Estado da Secretaria, que é específica para tratar de turismo. A gente volta já. Bem, de volta agora sim, conversando com o Sandro. Sandro, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco para falar sobre este assunto muito importante. Satisfação nossa ser recebido no seu programa, né, e ter um espaço para falar desse setor que é importante em geração de emprego e renda para o Estado do Amapá. Pois é, olha, geração de emprego e renda sempre é uma coisa que a gente diz e acaba não sendo reconhecido esse setor. O turismo... Tem países que vivem só de turismo. O único a indústria limpa que a gente fala, a indústria limpa é o turismo e vive só disso. Não é? O Vaticano é um exemplo. Não é? Mas tem outros países que lutam para danar e conseguem colocar o turismo em primeiro lugar como um fator importante do seu produto interno bruto. Poxa, e o Amapá não consegue deslanchar o turismo? O que acontece? Você que foi secretário, quais são as grandes entraves que tem no Estado para que esse negócio, nesse aspecto da legalização, no aspecto do incentivo público, ele não avance? Bom, Rodolfo, na realidade, primeiramente o que precisa se quebrar é esse estereótipo, o estereótipo do turista. Muitos gestores, muitos políticos, eles veem o turismo e o turista como aquela pessoa que anda com um chapeuzinho, anda com a máquina fotográfica e como se esse setor fosse apenas o lazer. Mas aí está a grande realidade do Amapá. O Amapá ele recebe em média nos últimos 10 anos cerca de 180 mil turistas e desses 180 mil turistas a grande maioria vem para o Estado do Amapá para fazer negócio. Ou seja, o próprio negócio ele gera um fluxo de pessoas, né? A educação, o tratamento da saúde, o evento, os negócios, todos geram fluxo de pessoas. Bem, e como esse fluxo de pessoas ele demanda custo por parte daquele que efetua, isso perpetua-se em toda uma cadeia produtiva que vai desde a publicidade, onde a pessoa é indagada, né, é sugerido a pessoa a ela fazer um deslocamento, seja qual for o seu motivo, e aí ela deixa custo na hospedagem, ela deixa custo no comércio, na gastronomia, no táxi. E o Estado do Amapá, nós percebemos a vocação do Estado do Amapá, seja nos negócios, seja na questão do turismo natural. Lógico, nós entendemos, né, como profissional, como pessoa que acompanha o setor, que os recursos de investimento público eles são muito limitados comparado com o investimento privado. Hoje o Estado do Amapá ele investe cerca de 0,01% o orçamento do Estado no turismo. E o turismo responde cerca de 100 vezes com esse investimento, seja a arrecadação de impostos, seja na geração de empresas e, consequentemente, na geração de emprego. Agora, o que leva, então, a levantar-se a possibilidade de, na reforma do Estado, a Secretaria ser simplesmente extinta? O que é que tu avalia, você que esteve lá, você que atuou dentro da Secretaria de Turismo, viu todos os problemas, o que é que acontece para que não seja importante, não seja considerado importante no setor de planejamento do Estado? Quando a pessoa vai planejar lá, quando o secretário de planejamento chama, diz assim, não, essa secretaria está só custo, ela não dá resultado. Porque eu acho que seja esse o problema, porque a secretaria que dá resultados econômicos, evolução social e até porta aberta para negócio, é uma secretaria que tem que ser preservada. Por que tu acha que de repente se diz, não, vamos acabar com a Secretaria de Turismo? Bom, a Secretaria de Turismo ela foi criada em 2004, né, são 11 anos de gestão da pasta do turismo e infelizmente a Secretaria ela não possui um quadro funcional.
e até mesmo ela não possui uma política específica que nesse setor nós chamamos de plano de turismo. E isso faz Acaba ela não tem autoridade estadual. Isso. E aí ela não perpetua os dados, as informações, e muitas das vezes esses dados são perdidos e nem chegam, por exemplo, numa secretaria de planejamento. Então o novo gestor assume, ele não consegue acompanhar os dados de retorno de investimento público e ele toma uma decisão intempestiva de querer até mesmo extinguir uma pasta importante. Pois é, mas essa iniciativa, eu não sei se partiu do chefe do governo ou se alguma secretaria, algum conselheiro disse, não, vamos cortar o turismo, porque lá só tem cargo de confiança e contrato administrativo, então a gente zera esse negócio aqui, acaba a secretaria e fica por isso. Bom, como eu falei, o investimento que o Estado aplica no turismo, né, que ele demanda para o setor de turismo é muito pouco comparado ao retorno que essa pasta traz. Apesar dessas dificuldades de recursos humanos, de planejamento e até mesmo de investimento pela Secretaria de Turismo, nos últimos anos ela tem se tornado a referência do setor. É uma pasta inconteste, é inadmissível você pensar o empresário atuar no setor de hotelaria, investir no estado do Amapá, por exemplo, no setor de hotelaria, aviação, como se estava pretendendo trazer um voo de uma empresa aérea para fazer o trecho Macapá, Guiana Francesa, Macapá. Se não houver um órgão organizado que possa apresentar números favoráveis, um número de demanda, poxa, hoje nós temos uma demanda X, Macapá ou Oiapoque mensalmente. Isso pode se perpetuar no investimento de transporte aéreo também. Então, muitas das vezes, se você não tem uma pasta dessa organizada, o Estado perde, o setor ele fica retraído. Pode até ser que esse investimento da iniciativa privada ele fique reprimido por conta dessa falta de dados, dessa falta de incentivo público. Aumentou o número de leitos em hotéis, sim, não é? Aumentou o número de restaurantes, não é? Aumentou a infraestrutura turística, aquela que mais a gente reclamava, que era a acomodação e o atendimento. Nós podemos pegar como exemplo clássico o Aeroporto Internacional de Macapá. Na data de criação da Secretaria de Turismo, essa quase a mesma estrutura que existe hoje, exceto os MOPs, né, que são os módulos operacionais de embarque e desembarque, o Aeroporto Internacional de Macapá ele operava com cerca de 200 mil pessoas chegando e saindo do estado anualmente. Em 11 anos, esse número saltou para 700 mil, 700 de 200 para 700 mil. E você vê o impacto que isso traz para esse setor do turismo, né, para toda a cadeia produtiva do turismo. Desde a cooperativa de táxi, que trabalha ali no aeroporto, até o grande empresário hoteleiro, no comércio, nos restaurantes. O taxista. Também. Pois é. Sandro, nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta tratando deste assunto, mas num aspecto empresarial. Ok. Muito bem, estamos de volta conversando com Sandro Belo, ele é turismólogo, ex-secretário de Turismo do Estado do Amapá e agora empresário do setor, mas também agente importante na representação turística, tanto na Federação do Comércio como no sindicato. Para chegar na federação é através do sindicato, não é? E como é que você vê dentro da federação, olhando agora de fora para dentro, olhando como empresário, que é o diretamente afetado para o mercado? Bom, esse setor, como falamos anteriormente, ele tem aí cerca de 10 anos sendo fomentado pela Secretaria de Turismo e ele pôde se organizar, né, seja em associações, seja em sindicatos e buscar a melhoria, né, de cada segmento, seja o transporte, seja a hospedagem, seja a gastronomia. Bom, a Federação do Comércio é um aporte importante para o empresário, ela defende o empresário, ela defende os interesses de Estado também na geração de emprego e esse setor de turismo ele tem colaborado com o desenvolvimento do Estado. Há números do CAGED que eu não tenho como lhe falar o dado atual por conta da crise econômica, mas com certeza o turismo também
perdeu importantes postos de trabalho, mas o turismo ele gerava em média 18 mil empregos em Macapá. Né? Pois é, as agências, como é que estão vendo isso? É um pouco complicado por conta de que, como o Estado do Amapá ele beneficia o setor do turismo através dos negócios, cerca de cada 100 pessoas, por exemplo, que vêm ao Amapá, 98 elas vêm fazer negócio, elas vêm fazer estudo, prospecção, e a partir do momento que os negócios ficam limitados, o setor de turismo perde. Né? A ocupação hoteleira no estado do Amapá, nós temos aí cerca de 2 mil leitos em Macapá, nos 40 e tantos hotéis, ela tinha uma ocupação hoteleira relativa, até mesmo muitas das vezes, dependendo dos eventos que o estado do Amapá organizava, ela ficava em média 68% de ocupação. E esse ano nós chegamos aí a 39% de ocupação hoteleira. É muito arriscado. O Aeroporto Internacional de Macapá, segundo dados da Infraero, ele operou no primeiro semestre com menos 35 mil pessoas. Veja, nós apresentamos agora há pouco um dado importante, que esse fluxo de pessoas no estado do Amapá, que contribui com a nossa economia, que contribui com a geração de emprego e renda, ela cresceu em média 17% de ano para ano. Só no primeiro semestre ela teve um déficit de 30%. Agora, nesse período? Só no primeiro semestre. Aí você contabiliza milhões que deixaram de vir para o estado do Amapá. Vir para o estado do Amapá, corretamente. Agora, com relação a esta questão, você acha que o empresário, com essas notícias, o empresário vai ficar mais retraído, vai tentar proteger o seu capital, saindo do mercado, saindo desse nicho de desenvolvimento? Uma das pautas que o setor briga bastante é a questão da tributação. A aviação civil, por exemplo, o estado do Amapá adota uma alíquota de ICMS de 25% sobre o querosene. O querosene na aviação civil ele representa 40% do custo da passagem aérea. Então, veja, o estado do Amapá ele aplica uma alíquota de ICMS sobre o combustível de 3%. E isso propiciou que Belém, o estado do Pará, ele captasse importantes voos, Belém-Caiena, Belém-Paramaribo, Belém-Miami. E enquanto o estado do Pará trabalha com uma alíquota de ICMS de 3%, o Amapá trabalha com 25%. Ou seja, nós temos a passagem mais cara do Brasil. Mas agora vem cá uma coisa, me explica. O presidente da Federação do Comércio é secretário de Estado. Como é que você vê isso aí? Facilita ou dificulta? Então, o que houve? O presidente ele incentivou a criação de um conselho empresarial de turismo e hospitalidade. Nesse momento nós estamos elaborando os estudos necessários para apresentar ao Estado, por sua vez o Estado poder reduzir esse ICMS para o empresário. Sim, mas com relação a essa queda do primeiro semestre? Então, a partir desses dados, né, o termo que nós usamos é Observatório do Turismo. Infelizmente, o estado do Amapá não tem esses estudos precisos. Essa redução de ICMS ela tem que ser avaliada pelo CONFAZ, que é o Conselho de Secretários de Fazenda. Ele tem que ser defendido lá entre os conselheiros. É um trabalho político que precisa ser defendido, então é todo um método. Você acha, Sandro, que esta definição política, pelo menos, entregue ao PP, a Secretaria de Turismo é entregue ao PP, lá do vice-governador Papaléu Paz. E isso tem mantido aí algumas questões com o deputado Edinho, que é o vice-presidente do PP. Tu verifica essa extinção, é alguma retaliação ao vice-governador e ao ex-deputado Edinho Duarte? Olha, Rodolfo, para falar a verdade, a Secretaria de Turismo, infelizmente, a gente não vai generalizar aqui, mas infelizmente por muito tempo ela ficou deixada a grupos políticos de interesses escusos, que muitas das vezes estão avessos ao interesse do setor de turismo. E aí você tem um início de ano muito deficitário, como foi o início desse ano também, né? Por fechamento de empresas. Só no mês de setembro o estado do Amapá foram cancelados 26 voos no Aeroporto Internacional de Macapá por conta de fluxo. Nós tivemos aí também, são coisas que acontecem, a gente também como cientista a gente não consegue entender. Uma passagem aérea Macapá-Belém, R$4.000. Então, pois é, Macapá-Belém-Macapá, R$4.000. É de fazer isso aí, sim, cancelou 13, mas ele multiplica por 10 e faz a viagem Macapá-Belém na época do Círio. E aí,
O voo de volta, Belém-Macapá, 12 assentos ocupados numa aeronave, uma passagem de R$ 1.900. Então, no nosso entendimento, falta direção, né? Falta convencimento. Falta a gestão assumir, trazer para si a responsabilidade e carregar nas costas de quem? O Executivo Estadual. Do Executivo Estadual, através da Secretaria de Turismo. Através da Secretaria de Turismo. Sim, mas por que quer o Executivo Estadual eliminar o turismo, na tua opinião? No meu ponto de vista, é falta de conhecimento. É falta de conhecimento, entendimento da parte. Para o empresário, né? Para o empresário do setor. Do Executivo, a partir do momento que ele toma essa iniciativa. Quem que tem que defender isso aí? Não tem um sindicato que cuida do turismo? Nós temos várias entidades. O setor de turismo... Mas qual é o sindicato especificamente do turismo? Qual é o nome do sindicato que cuida do turismo? Ele perpassa por 52 atividades econômicas. Então, cada uma dessas atividades existe... Mas qual é o mais representativo? Nós podemos pegar a BAV, a BIH, a Brasel, que são setores agência de viagem, restaurantes, hoteleiro. E hoje nós tivemos a oportunidade, né, de defender esse setor. Nós fomos colocados a representar esse setor. Tá certo. Eu quero que essa representação, nós vamos para mais um intervalo, a gente volta falando de uma carta que foi enviada ao governador, uma carta que chegou também às mãos do presidente da Comissão de Turismo, ou da presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, e que chegou ao conhecimento da comunidade. Tá certo? Então a gente volta falando com o Sandro. Okay. Muito bem, o Sandro rodou, mas não respondeu. Aí eu recebi aí um pedido para que o Sandro explique exatamente o que é que tu achas. Há retaliação ou não há retaliação? Primeiro. Aquilo que foi perguntado no segundo bloco, lá pelo meio do bloco, com relação a, por ser que esteja comandando o setor de turismo, seja o PP, partido do vice-governador e do deputado Edinho Duarte. Bom, eu costumo dizer que eu atuo muito nesse setor, defendendo uma bandeira, né? Essa bandeira que a gente defende é o PT, mas não é o PT da presidente Dilma, é o PT do turismo, é o Partido do Turismo. É o Partido do Turismo. E nós congregamos com aqueles que trabalham na mesma ideologia de geração de emprego, geração de renda. O que tu acha, como tu avalia essa administração atual do turismo aqui? No nosso ponto de vista, fracasso. Fracasso, como você disse, é um fracasso, uma atuação muito avessa dos interesses do setor. Como eu acabei de falar, são N problemáticas nos diversos segmentos. Eu posso trazer agora à tona a questão do ICMS de bares e restaurantes. Ele foi concedido pelo governo do estado em 2012 e só pela notícia de redução da alíquota, de incentivo do poder público ao setor empresariado, esse setor foi o setor que mais gerou emprego no estado do Amapá em 2012 e 2013, segundo dados do Mas CAGED. É o setor, te asseguro, que mais despediu também agora. Com certeza. Setor de restaurante. O setor de restaurante e hotelaria foi o que mais despediu. E eles não estão aguentando, estão fazendo de tudo, fazendo arte. Nós temos aí grandes restaurantes de nome na cidade que aderiram até ao self-service. Pois é, self-service, que é o caso da Peixaria Amazonas, é o caso do Cantinho Baiano, que são restaurantes, que você que é de fora de Macapá, muito importantes aqui, referência. Aqui no estado do Amapá. Mas tem uma carta que vocês encaminharam. O que é que diz essa carta? Bom, nós fomos na realidade surpreendidos com essa possibilidade da pasta de turismo, que representa o órgão oficial de turismo no estado do Amapá. Isso é importante porque o Amapá ele faz parte do Brasil, né? Então, a partir do momento que você engessa um setor que desenvolve, né, a sociedade, você prejudica todo um país. Então, nós fomos surpreendidos com essa possibilidade, através de depoimento de técnicos e até mesmo de gestores do governo do estado, que a pasta do turismo seria extinta. Sem consultar o setor, sem analisar os dados, sem analisar a importância disso para a sociedade. Então nós nos manifestamos em uma carta aberta para a sociedade, destinada ao governo do estado do Amapá, fazendo uma exposição de motivos daquilo que é o nosso entendimento enquanto Secretaria de Turismo. Já tem alguma resposta com relação ao conteúdo da carta aberta feita pelo setor? Nós publicamos
nas redes sociais, anteontem. No dia de ontem, segundo informações da presidente da Comissão de Turismo da Assembleia, ela se reuniu com o governador do estado, mais parte da bancada federal, e conversaram com o governador, no qual, segundo ela, o governador ele desistiu dessa ideia de extinguir a Secretaria de Turismo. Né? Pois é, mas como tu avalia, mais uma vez eu pergunto, porra, como é que é tão importante e considerado aí, é o setor que orienta o governador, que aconselha o governador, que está querendo acabar com a organização do turismo, transformar isso num departamento. Ia para onde isso aí? Tu tem notícia? Bom, o meu ponto de vista, a gente teve a possibilidade de estudar também por muitos anos sociologia, filosofia, a gente veio acompanhando a sociedade. Eu leio muito o que você escreve, eu leio muito o que alguns jornalistas e pessoas inteligentes da sociedade escrevem. Do meu ponto de vista, a gente entende que muitas das vezes os interesses de grupos de poder, interesses pessoais, eles estão totalmente avessos aos interesses da sociedade, aos interesses daqueles que estão contribuindo com o desenvolvimento do Estado. É mais ou menos uma avaliação que a gente faz. Porque é de assustar realmente uma ideia dessa, num momento de dificuldade, num custo pequeno que é o turismo, não é? E a pessoa imaginar que pode pegar isso aí e colocar num escaninho em determinado setor, do gabinete ou de uma secretaria qualquer, e sem dar a possibilidade de se expandir. Nós nos manifestamos através dessa carta e nós colocamos que esse foi um dos maiores investimentos que o governo do estado já fez, que o Poder Executivo já fez, que foi criar um órgão oficial de turismo no status de secretaria, porque os 0,01% de investimento trouxe retorno dezenas de vezes o montante do investimento do estado. Isso tem a ver, não tem a ver com aquela possibilidade que foi levantada do Carnaval, sair da Secretaria de Cultura e ir para a Secretaria de Turismo, que é onde mais ela se localiza? Essa realidade da pasta de turismo chegou a ser cogitado do próprio Ministério do Turismo ser extinto nessa reforma administrativa do governo federal. Mas quando a presidente Dilma se deparou com os números, poxa, um país que é o 9º país que mais realiza e capta eventos internacionais. Nós tivemos aqui a Jornada da Juventude, né, da Comunidade Católica. Nós tivemos o encontro da Rio+20, que foi o pessoal do meio ambiente. Nós tivemos Copa do Mundo, Olimpíadas, ou seja, o Brasil ele está no cenário mundial de eventos internacionais. E ele tem também gerado um fluxo muito grande de pessoas dentro do território nacional, como nós demos como a exemplo aqui a situação do Aeroporto Internacional de Macapá, que passou de um fluxo de 200 mil para 700 mil em 10 anos. Então toda essa realidade, a presidente foi sensibilizada nesse sentido de saber a importância. Felizmente, essa história aqui de extinguir a Secretaria de Turismo, ela vazou. O próprio gestores aí da pasta do governo do estado, eles desconheciam essa importância da atividade, e soltaram essas informações, chegou ao nosso conhecimento e, preocupado com isso, nós nos manifestamos através dessa carta. E as escolas de turismo? Porque, de repente, o turismo ganhou também espaço nas faculdades, acabou tendo uma cadeira específica, não sei se tu formou aqui. Sim, da primeira turma. Da primeira turma aqui no estado do Amapá, mas muita gente formou, tem gente preparada. O que é que tu acha? Esse pessoal está fazendo outra coisa ou está trabalhando com turismo? Não, com certeza tem gente fora do mercado. Nós perdemos aí o período de ter organizado isso no Poder Executivo, de ter trabalhado melhor essa questão do turismo, de ter realizado um concurso público para estar organizando aquele setor hoje no estado do Amapá, não só no estado do Amapá, mas também em outras esferas. Quantos anos foi secretário de turismo? Eu estive na Secretaria de Turismo cerca de 10 anos, desde a sua criação, me desloquei do estado para o município, nós tivemos gestor também na pasta na capital. Mas os grupos políticos que passam, eles não têm valorizado. Eles ficam pouco tempo na pasta. Então o que nós percebemos também é que a política... É uma pasta de negócio. Uma pasta de negócio. Infelizmente a política pública ela não tem uma continuidade também. Entende isso aí, o turismo é uma pasta de negócio. Negociou, agradou, botou para lá, cala a boca, e é isso aí. Estudar turismo, ninguém, quer dizer, utilizar o turismo como uma ferramenta de desenvolvimento e importante para a construção do produto interno bruto do estado, nada.
E hoje nós nos deparamos com um período de crise e a gente, né, tenta encontrar o porquê dessas coisas. Esse é um dos exemplos. Pois é, mas eu fico muito feliz de ter conversado com você, Sandro, não por causa da crise que você está dizendo aí, por causa da desvalorização do setor tão importante, a chamada, repito aqui, a indústria sem poluição, sem fumaça, que é o turismo, né, e está passando por um momento desse de avaliação e até de desmoralização pública. Certo? Muito obrigado por ter vindo. Te agradece e está sempre à disposição aqui do programa e da sociedade. Muito obrigado por ter ficado conosco até agora. Muito obrigado ao Sandro. E eu quero agradecer a você que ficou e peço para continuar com a gente.